Adão ele peca e nos dá herança, e todo ser humano nasce pecador. Agora em Cristo nós morremos, estamos ressuscitando com Cristo, ressurgimos com Cristo, e agora temos nova vida, e todo dia precisamos abdicar essa natureza maligna, pecaminosa. Muito bem, estão me perguntando como é possível o próprio Cristo estar no céu de glória, ser o próprio Deus. Nós acreditamos no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e Ele deixa a glória para se tornar homem. Como é possível isso? Como é que o próprio Cristo está já nessa dimensão celestial e abdica, abre mão, se esvazia, e aqui na terra continua sendo Deus? A pergunta, ele era Deus, ele era homem, ele deixou de ser Deus para ser 100% homem, ou ele conservou a sua essência divina? Aí começa a grande dinâmica, né, teológica, que começa a dividir pensamentos. Mas olha, o Cristo, o Logos que se fez carne e habitou entre nós, ele abriu mão dos atributos de glória. Ele abriu mão da glória. Lembra que nós estudamos, já vimos isso no capítulo 17 de João, Jesus orando no Getsemane, ele diz que voltará a glória, voltará a ter de volta a glória que tu me deste antes da fundação do mundo. Então, ele abriu mão de todos os atributos de glória desse Deus em essência. Nós sabemos que Deus é Espírito, Pai, Filho e Espírito Santo, numa essência sobrenatural em glória. Ele vem, encarna, abre mão dessa glória, porém, ele nasce já, como nós também vimos, numa natureza humana sem pecado, mas gerada pelo Espírito, gerada em santidade. Ele não era da natureza pecaminosa do homem. Então, a essência do que uma natureza, na sua substância, ele nunca deixou de ser divino. Logicamente, isso é difícil de compreender, queridos. Por quê? Porque é impossível que ele assuma uma natureza humana pecaminosa gerado por semente humana. Ele é gerado pelo Espírito, então ele está ligado à essência do divino. É por isso que o Espírito o gera, o Espírito unge, o Espírito é quem vai direcionar e vai operar nessa conexão direta com o Pai. Então, ele não abriu mão da sua essência divina, da sua natureza divina, de santidade em primeiro lugar, porque ele nunca deixou de ser santo. O Espírito o ligava, estavam mantendo numa conexão direta com o Pai nessa natureza divina. Então ele não deixou, nunca deixou de estar ligado à sua natureza divina. Então o Cristo, ele viveu aqui na terra como homem, mas nunca deixou a sua natureza de santidade divina. Podemos dizer que Deus é amor, ele nunca deixou o amor, nunca deixou a virtude de ser um Deus bom. Todos esses atributos que são a essência moral do próprio Deus, eles nunca foram deixados. Ele continuou sendo Deus, com a essência, a natureza divina aqui na terra. Porém, abdicou da glória, abriu mão da glória. Saquenós abriu mão dessa glória. Quando se refere, deixou de ser Deus, se refere à sua glória. Exatamente. Então se levanta a teoria de que ele era divino, e isso é o correto, ele era o próprio Deus encarnado, não deixou sua natureza divina, em essência, principalmente pelo atributo de santidade, isso é o Espírito que o conectava, e também operou maravilhas, operou pela ação do Espírito Santo, operou milagres e coisas absurdas que você pode ver desse Jesus divino. Porém também ele era homem, não era porque ele tinha unção do Espírito, porque ele era a Mashiach, ele era o Cristo, não é porque ele estava em plena conexão com o Pai, em santidade plena, como atributo divino, é que ele usou esses poderes para deixar de sentir dor, para deixar de ser homem, ao ponto de sentir necessidades fisiológicas. Isso é muito misterioso, gente. A gente não pode entrar nesses quesitos tão profundos sem ter a revelação do Espírito Santo, porque tem gente que não acredita nisso. Aliás, quem não acredita nessa kenosis, a abertura do próprio Cristo, abrir mão da glória e vir e ser homem, também nunca vai entender, ou quem não quer compreender isso, também nunca vai entender e vai querer compreender
que dentro de um útero é gerado pelo Espírito um ser humano. Como vamos explicar uma virgem que nunca é tocada por um homem, nunca tem relações com um homem, concebe? Então, não podemos nunca explicar isso. É milagre. Assim como também explicar o fato da ressurreição. Enfim, a própria natureza de Cristo aqui na terra é uma coisa misteriosa que a teologia, o conhecimento em si, traz ideias, mas é algo sobrenatural. A kenosis é uma revelação sobrenatural que somente pelo Espírito podemos entendê-la e compreendê-la, porém plenamente é um mistério do grande Deus. Embora ele foi revelado a nós, se manifestou, habitou entre nós, foi limitado a um corpo físico com dores, com necessidade, com cansaço, com tudo, ele viveu como homem, porém nunca pecou. A sua divindade, seus atributos morais na essência do que era ser o Cristo, ele nunca, jamais pecou. Em primeiro lugar, porque ele nunca foi gerado por semente humana pecaminosa. Ele era o próprio Emanuel. Lembra dessa palavra Emanuel? Emanuel, em Mateus 1,3 vai falar sobre isso. Mateus 1,3 ou 23? Mateus 1,23. Mateus 1,23 cita o próprio Isaías. Isaías, o profeta, fala sobre esse Deus conosco. Isaías 7,14. Isaías, vou colocar aqui, Isaías 7,14. Diz que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Imanuel em hebraico. Ain, deixa eu lembrar, Ain, I, Mem, Ima, Nun, Vav, Imanuel. Está aqui, Imanuel, que significa conosco, que é Imanu, El é Deus. Muito bem, conosco, Imanu, El, aqui é El. Cortei aqui, mas estou dividindo. El, Imanuel, Deus conosco. Olha, ele será chamado o próprio Cristo, o Filho de Deus. Deus está aqui conosco. O próprio Deus está encarnado e está aqui operando no meio dos homens. Como explicar isso? Muita gente vai refutar, não vai entender, mas de fato, essa profecia de Isaías, capítulo 7,14, se cumpre. O próprio Mateus a ressalta e a pronuncia em Mateus 1,23, e temos aí o Deus habitando no meio dos homens, com uma natureza 100% homem, 100% Deus. Temos a união hipostática. Vou colocar aqui, pesquise esse tema aqui, união hipostática. Hipóstase no grego significa substância, essência, substância. Quando você vê a união hipostática, esse é um termo lógico técnico na teologia, e essa união hipostática se refere também ao Cristo, que tem duas essências, 100% homem e 100% é Deus e 100% homem. É o Deus feito homem, é o Deus conosco aqui na terra. Para que tudo isso, queridos? O próprio Cristo teve que sentir as dores, ele foi tentado, ele sofreu, carregou o nosso pecado, e ele hoje está a interceder por nós, porque ele viveu tudo isso. Já vou falar mais sobre esse assunto. Então, nós temos aqui a apresentação de o Cristo, que é Deus 100% e é homem 100%. Diofisismo, outra palavra importante. Diofisismo. Dio é duas. Physis, natureza. Physis, natureza. Diofisismo é duas naturezas. É possível isso? Humanamente, racionalmente, biologicamente, isso não tem sentido, é algo absurdo. Pois é algo sobrenatural, é algo miraculoso, de uma forma miraculosa. Ele foi concebido dentro do útero, sem haver relação sexual, ele nasce, cresce, não peca, algo impossível,
né? E ao mesmo tempo ele tem duas naturezas. Ele habita no meio dos homens e vive tudo que você e eu vivemos. Quando você encontra em Isaías, procure lá, Isaías 9:6. Isaías, aqui ó, Isaías 9:6. Você vai ver uma lista lá de nomes sobre este Messias, Hamashiach, que é o Cristo. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Uma hora vou estudar cada um desses termos individualmente. Você vai ver que coisa preciosa esse estudo do maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Cinco nomes ou atributos de Mashiach, ou de Yeshua HaMashiach, ou Jesus Cristo. Mas o que quero ressaltar aqui nessa oportunidade é o El Gibor, vou anotar aqui, El Gibor, não é Gibor, é Gibor, não esqueça que em hebraico não existe som de J, é Gibor, El Gibor, que significa Deus forte, Deus forte, Deus forte. Por que Deus forte? Esse Gibor se refere a alguém, os Giborim. Quem eram os Giborim? Os Giborim eram os fortes que estavam prontos para morrer, para lutar, para enfrentar os inimigos em favor do rei, em favor do reino. Os Giborim eram os homens preparados para a luta. Os Giborim de Davi. Você vai encontrar os valentes de Davi, os guerreiros de Davi, os fortes, os que se destacavam. Esse cabra não era qualquer tipo de gente, não. Então é atributo especificamente a um homem, a homens. Esse Gibor é um atributo para homens. Só que aqui é colocado El Gibor, o Deus forte. Mas Deus é forte, Deus tem músculo, como que era o negócio? Porque eram homens que se preparavam fisicamente, intelectualmente, ao ponto de morrer, de se sacrificar. Eles passavam fome, passavam frio, moravam em caverna, eram uns cabra, pensa nos cabra, decididos a entregar a sua vida pelo rei. Pois é, essa foi a condição, El Gibor, para esse Cristo se tornar o Deus forte. Não é porque ele é o Todo-Poderoso, porque estamos falando de outro termo, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mas El Gibor significa o Deus que veio aqui na terra, se encarna e se faz forte. Para quê? Para guerrear, para sofrer ao ponto de morrer. Por isso Paulo diz, foi obediente até a morte, e morte de cruz, louvado seja o nome do Senhor. Ele foi capaz de se entregar para obedecer ao Pai, mas com que propósito? Porque Deus amou você, amou a mim, amou este mundo, ao ponto de entregar o seu próprio filho. Nessa condição de El Gibor, Deus forte, ele está dizendo, meu filho vai entrar em guerra, vai entrar em batalha, ele vai encarnar aqui na terra um homem que vai vencer, vai guerrear. Meu Deus do céu, El Gibor, vou anotar aqui em hebraico, Deus forte, El Aleph, Lamed, El, Gimel, Gi, aqui é Bet, Gibor, vou apagar aqui, Gi, aqui é Vav, com pontuação para o, Gibor, Resh, El Gibor, se lê da direita para a esquerda, El Gibor, significa esse Deus que veio para guerrear, ele vai ser chamado El Gibor, depois chama de príncipe da paz. Bom, esse é outro assunto, mas quando ele veio para ser El Gibor, ele veio aqui na terra para lutar. Quais foram as lutas do próprio Yeshua aqui na terra? Ele foi tentado, peirasmos, em grego, peirasmos. Se liga aqui, Aline, peirasmos, tentação. Tentação é a grande guerra. É a grande guerra que todo ser humano tem. Eu gosto de Hebreus, abra lá em Hebreus, anote lá em Hebreus. Hebreus 2,16, vou ler alguns versículos em Hebreus, para que você veja o porquê ele veio aqui encarnar esse ser humano, encarnar o próprio Deus, faz com que ele seja encarnado e viva como homem, embora não peque, mas para sofrer, para guerrear, o El Gibor, o Deus forte, lá de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Leia lá, Hebreus
Primeiro vamos ler 2,17. Olha o que diz o 2,17. Diz: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos seus irmãos, a nós, humanos, para ser misericordioso e fiel e sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. Ou seja, ele iria interceder como sacerdote, como sumo sacerdote, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é o 18, tá? Tendo sido tentado, aqui ó, perasmos, que seria a tentação, a prova, a luta, a guerra dele, sendo tentado, é poderoso, essa palavra poderoso é o guerreiro vencedor, para socorrer os que são tentados. Você entendeu esse versículo? Vou ler de novo aqui o 17, vou ler o 18. Pois naquilo, 18, 2,18 de Hebreus, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele é o poderoso para socorrer os que são tentados. Ou seja, posso falar milhares, um dos motivos que ele veio é para sofrer junto com você, encarnar a tua figura humana, a minha figura humana, nossa condição humana, embora não pecando, mas para vencer e sofrer. E hoje temos um sacerdote, um sumo sacerdote que está intercedendo por nós, intermedia para conosco, apresentado também como advogado. João o apresenta como um advogado justo que está intercedendo por nós, porque ele viveu isso, ele venceu a luta, ele foi tentado, ele sofreu na pele, ele sofreu as dores físicas, carregou as nossas doenças. Meu Deus, isso é muito forte. Então, querido, tenha força, tenha ânimo. Há um Jesus glorioso, Yeshua HaMashiach, ele encarnou juntamente com seus irmãos para que no seu sofrimento, sendo tentado, ele fosse poderoso para nos socorrer na hora da tentação. Quando eu estou sendo tentado, perseguido, enfim, estou em todo tipo de provação, eu digo: Senhor, tu viveste esse momento e tu já venceste. Me dá dessa unção para vencer, me dá da tua santidade, para vencer. Faça isso. Eu sei que tem alguém me escutando aqui que está em guerra espiritual. Tem a tríade. Primeiro é o próprio Satanás, essa tríade maligna. Meu Deus, onde eu vou escrever aqui? Você me conhece, querido, não fique escandalizado com minha aula, que eu escrevo muita coisa. Mas olha, primeiro é o próprio Satanás, é o caramunhão, é o capeta que se levanta. Tem hora que estamos em luta, porque o capeta que se levanta na sua família, se levanta nas suas finanças, se levanta nas suas emoções. É o demônio. Tem hora que você vai estar tocando o demônio. Já viveu isso? Demônios. Imagina Jesus 40 dias e 40 noites em jejum. E aí me aparece quem? O caramunhão me aparece lá para o tentar. Então esse é o grande desafio. Satanás. A palavra do Senhor diz claramente: resistir ao diabo. Tiago 4,7 diz: e ele fugirá de vós. Ele o mandou embora. Então, o Satanás é o primeiro desafio dessa guerra do El Gibor. O Deus forte, é o Deus forte que está ali trabalhando em nós. Ele mesmo se fez carne. Então nós vemos aqui essa tríade de Satanás. Quem mais? O mundo. 2, o próprio mundo. Por quê? Porque o mundo, com suas ilusões, a soberba da vida, como diz a palavra, estão sempre nos assediando. É o que o próprio inimigo apresentou também, mostrou o mundo, mostrou tantas ilusões, tanta gente iludida com coisas mundanas. Elas vão sufocar, são os espinhos que sufocam a semente. Tem hora que você vai receber propostas financeiras, tem hora que você vai receber propostas políticas. Esse tempo é época de eleição, que vem de proposta mundana, política nojenta dessa terra. Fuja disso, meu irmão. É Deus que está falando com você. Fuja dessas propostas, desses enredos mundanos.
Tudo vai, o secularismo, a cultura mundana, costumes mundanos vão querer te envolver, prazeres mundanos. É muita coisa que você tem que estar pronto para guerrear e vencer. E em terceiro lugar, você mesmo, sua carne. Ele se encarnou, ele viveu em carne. Então temos aqui 1, 2 e 3. Satanás, mundo e carne, são esses inimigos que vamos ter que enfrentar. Como guerreiros, o próprio Jesus viveu isso. Ele viveu, ele enfrentou a sua própria carne, só que ele aniquilou a sua carne. Lá no Getsemane ele fala: Pai, que não se faça a minha vontade. Se for possível, afasta esse cálice, mas que não se faça a minha vontade, mas que se faça a tua vontade. Jesus foi vencedor. Olha o que diz Hebreus, estamos em Hebreus 4,15, olha o que diz. Hebreus 4,15 diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Você está fraco, está debilitado, tem falhado, tem pecado. Há alguém, um sumo sacerdote, Yeshua HaMashiach, que se compadece por causa das suas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas. Antes foi ele tentado, ele viveu esse momento em todas as coisas. A nossa semelhança, igual a nós, mas sem pecado. Louvado seja o Senhor. Aí diz: ei, você pecador, ei, você que está lutando, ei, você que está, meu Deus, tem misericórdia. Quem sabe você até que já caiu e você diz: não há esperança para mim. O Senhor te diz assim: ei, eu vivi esse momento, isso que eu venci por sua causa, eu venci em seu lugar. E aí ele diz em Hebreus 4,16: cheguemo-nos confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça e oportuno socorro. Quem não vai servir um Deus maravilhoso desse, gente, que sabe das nossas lutas, sabe das nossas agruras, sabe das nossas fraquezas, e Ele te diz: eu vivi esse momento, eu sei o que você viveu, mas eu venci, eu quero te tornar santo. Esse é o Cristo que se encarna, esse é o Cristo que viveu a natureza humana, mas foi santo, foi divino. A sua natureza divina ele manteve, porque foi gerado pelo Espírito Santo. Em tudo que ele fazia, o Espírito estava com ele. Por isso nós devemos andar numa vida de santidade. Quem vai nos guiar? O Espírito Santo. Não esqueça que foi o Espírito que ungiu Jesus de Nazaré. Olha lá em Atos 10, vamos ler Atos 10. Eu amo a palavra, gente. Como eu precisava conhecer mais, entender mais disso aqui, porque isso aqui é maravilhoso, é glorioso, e queria ter mais tempo, mas olha, Atos 10, 38, o que diz? Aí temos a prova que o Espírito o ligou sempre ao Pai e o manteve nessa natureza, porque foi o Espírito que o gerou. Também diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Atos 10, 38. Como Deus, o Pai, ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aí diz o 39, e nós agora somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida e o penduraram no madeiro. Mas a esse também o próprio Pai ressuscitou ao terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Agora nós somos esse povo lavado e redimido no sangue do Cordeiro, e há esperança para nós. Continue perseverando, continue lutando e creia. Jesus encarnou para te dar vitória, morremos juntamente com Ele, ressuscitamos juntamente com Ele para vivermos uma vida divina, uma natureza santa e gloriosa. Deus te abençoe, que o Senhor a cada dia te faça prevalecer em bênção e em glória. Um abraço em nome do Senhor. Encerramos agora.